E aí, pessoal, boa noite. Vamos mais a uma live aqui do Viver de Pousada. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Bom, já entrou. Oi, Hostel Canto do Forte, tudo bem? Bom, já que, né, deixa eu ver se eu tô no horário. Tô um pouquinho adiantada ainda, mas eu vou já começar a falar um pouquinho sobre o tema da live. Tá me escutando, né, pelo jeito? Então, ótimo. Então, tá tudo funcionando por aqui. Então, boa noite para vocês. Hoje, né, na live do Viver de Pousada, como toda semana, tem uma live. A live dessa semana foi uma sugestão de uma seguidora, da Nath, da Pousada Eolos, aqui de Barra Grande. E ela gostaria de saber um pouco sobre lavanderia. E eu confesso que quando o tema apareceu, eu fiquei meio na dúvida se era um tema que realmente teria conteúdo suficiente para eu fazer uma live, né? Porque uma live eu posso ficar aqui até quase uma hora falando, né, um pouquinho sobre o assunto. É o tempo que o Instagram permite, né, para uma live. E eu confesso que eu fiquei meio receosa. Eu falei, gente, será que eu vou ter tanto assunto assim para falar, né? Pelo menos meia hora para falar de lavanderia. E aí eu fui pensar, eu fui pesquisar, e aí hoje quando eu fiz, né, o script aqui, né, do que eu falo para vocês, porque toda vez eu faço um script, eu me preparo, né, eu estudo para poder realmente trazer a melhor informação, o melhor conteúdo para vocês. Quando eu fui fazer o script hoje, eu me surpreendi com a quantidade de coisas que tem para falar. Tem muita coisa para falar a respeito de lavanderia aqui. E eu fiz um script bem bacana, com bastante informação, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, que muitas vezes o pousadeiro não dá devida importância para ele e acaba caindo numa furada, né? Porque a rouparia é uma coisa essencial de você ter na sua pousada funcionando de uma maneira, né, ela tá super limpa, super cheirosa, bem passada, o hóspede estando confortável, né, com aquela rouparia, tudo claro, condizente, né, com o valor que você cobra, né, com o tipo de serviço que você oferece. E muitas vezes a gente não dá tanta importância, né, porque pensa, é só uma roupa de cama, né, não é nada demais. Mas uma roupa de cama, né, cheirosa, bem lavada, não precisa ser uma super, né, roupa de cama de seda, 300, 400 fios. Pode ser uma roupa de cama boa, de qualidade, cheirosa. Isso já é o suficiente para deixar o hóspede satisfeito e ter uma impressão de limpeza na sua pousada também, né? Então, a gente tem que dar a devida importância para isso. É uma área que requer muita organização, né, por parte do pousadeiro, das camareiras, de quem trabalha junto, seja você lavando dentro da própria pousada ou fora da pousada. E uma situação muito ruim que eu já vi acontecer, entendeu, em outras pousadas, inclusive na minha, talvez no começo eu tenha passado. Chegou a ter ocasiões que eu tive que fechar o quarto, não podia alugar o quarto, porque eu não tinha roupa de cama disponível. E isso é muito ruim, né? Você tá com o quarto ali disponível, né? Pronto para ser alugado. Às vezes tem gente procurando e você não pode alugar porque você não tem roupa de cama. Então é muito prejuízo, né? Que essa falta de organização pode trazer. E pior ainda que pode acontecer, vamos supor, você tá com a pousada cheia, todos os quartos ocupados, aí um hóspede vem te pedir, né, um outro lençol, porque ele derrubou alguma coisa no lençol e ele não vai dormir no lençol sujo. E aí você vai na sua rouparia e você não tem lençol. Imagina que situação chata, né, fica para um hóspede não poder trocar um lençol, uma toalha, alguma coisa que ele precise, porque você não tem. Imagina a sua cara de falar para o hóspede que você não tem também. Então, a questão da rouparia, eu vou agora começar realmente efetivamente, né, o assunto aqui no meu script, falar tópico a tópico. Eu vou falar de tudo um pouco hoje, tá, gente? Eu vou falar dos perrengues, de tudo, né, do que é a rouparia. Eu vou também falar de como você pode escolher as roupas da sua pousada, a quantidade de roupas que você tem que ter, como você pode fazer para lavar, como que você faz para escolher quais tipos de roupa você vai ter. Também vamos falar de quanto em quanto tempo você lava,
né, a sua roupa de cama, quanto tempo você pode lavar a sua roupa de cama. Também vamos falar da organização da rouparia, que é um item muito importante, ajuda bastante na produtividade. E no final eu vou dar um apanhado de dicas de coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos com a minha pousada e vou abrir para perguntas que vocês podem ir agora ao longo do vídeo já me mandando aqui nos comentários ou então nas caixinhas de perguntas que a gente vai lá no final eu vou responder, tá bom? Então eu vou começar agora já, né, no assunto que eu separei aqui para vocês, né? Eu fiz uma pequena introdução, né? E eu vou começar falando um pouco dos perrengues que pode acontecer com a sua pousada, que podem te fazer não ter roupa de cama ou roupa de banho suficiente para atender os hóspedes, tá? E o primeiro deles, né, é quando você trabalha com uma lavanderia terceirizada, o primeiro perrengue que você pode passar é a lavanderia atrasar a entrega. E eu já trabalhei com diversos tipos de lavanderia aqui em Barra Grande, tanto super profissionais como menos profissionais, como lavanderia interna, né? Eu tive lavanderia por muito tempo dentro da pousada. E o atraso é uma coisa assim inerente, você não tem muito o que fazer. Realmente, às vezes, a lavanderia vai atrasar, ela vai ter uma máquina que vai quebrar, ou ela vai ter uma sobrecarga, ou né, ela vai ter um funcionário que vai faltar e vai atrasar a entrega das roupas de cama limpa. Então, atrasos ocorrem. Então, por isso que você tem sempre que pensar na frente como se você fosse sofrer um atraso da lavanderia. Então, mais pra frente eu vou falar da importância da quantidade de roupas que você tem que ter disponível para sua pousada. Outra coisa que pode acontecer é você tá lavando a roupa na lavanderia ou fora na sua própria pousada e por acaso alguma roupa acaba manchada ou acaba meio suja. Protetor solar é uma coisa que mancha a roupa de cama muito. E aí na hora que você vai colocar a roupa de cama, que você acha que tá limpa, porque ela vem embaladinha, dobradinha, tudo, você estica e a roupa tá manchada e você não pode usar. E ela tem que voltar para a lavanderia, você vai ter que lavar ela novamente. Então, esse é outro perrengue que pode acontecer. A questão também do tempo, né? Então, se, por exemplo, se tiver muita chuva, o clima estiver muito úmido, isso vai atrasar a sua lavanderia, seja ela interna ou externa. Invariavelmente, você vai ter problemas de atraso com a lavanderia também, por causa do clima. Outro problema que pode acontecer é o hóspede sujar a roupa de cama ou de banho com bebida. Ele vai te pedir para trocar. Também pode ser que o hóspede te peça uma troca de roupa de banho ou de cama antecipada, porque ele está achando que é melhor trocar roupa de cama antes, ou ele está necessitando por algum motivo, e é complicado você negar esse tipo de coisa, né? Outra coisa que pode acontecer é o hóspede pedir mais uma toalha ou uma outra colcha, porque o casal dorme com duas colchas diferentes e tal. Então, requerimentos do hóspede são coisas que podem acontecer com bastante frequência. Também pode ter uma roupa puída, velha, que com o tempo, muita lavagem vai ficando velha e você acaba não percebendo, quando você vai usar, ela já não está mais usável. Também ocasiões em que você tem muito giro de hospedagem, então épocas como julho, janeiro, que são épocas que tradicionalmente já tem muita gente de férias, são épocas que você vai ter muito giro na sua roupa de cama e talvez a sua lavanderia não vá dar conta de ter tempo para lavar tudo e te entregar num tempo hábil para você continuar alugando os quartos no mesmo ritmo. Também pode acontecer do hóspede pegar a toalha de banho e levar para a praia e usar como toalha de praia, ou usar na piscina. Aí ele vem te pedir outra toalha e, né, apesar de às vezes você já ter toalha de piscina, ele usa outra toalha. Então, gente, acontece de tudo, né? Quem tem pousada aqui sabe que os hóspedes sempre têm as solicitações mais doidas, a gente nunca sabe como, né, responder às vezes. Outras coisas que aconteceu muito engraçado foi o hóspede levar uma parte da roupa de cama ou de banho embora. Na hora que vai arrumar a mala, aquele hóspede mais bagunceiro, pega tudo em cima da cama, enfia dentro da mala. Quando você vai arrumar o quarto, que aí se percebe que ficou faltando uma toalha ou ficou faltando um lençol ou uma coxa de cama. Na minha pousada já levaram de tudo. Eu tinha que entrar em contato, pedir pro pessoal devolver. Às vezes tinha gente que não devolvia. Super complicado. Outro problema que pode acontecer, que eu vou até
Isso aqui é uma piada, na verdade, foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu já até contei aqui no Instagram, né, nos meus posts, no meu feed. Foi que um hóspede pegou o lençol, né, o lençol de cima da cama, e levou para a praia para fazer uma barraca, para se proteger do sol. Então, né, imagina a minha cara quando, né, ele me falou que ele tinha levado o lençol para a praia, né, para fazer uma barraca. Na hora, claro, eu conversei com ele, ele pagou por outro lençol, tudo, mas eu precisava ter outro lençol para colocar na cama dele, porque ele passou um dia na praia com aquele lençol, com protetor solar. Então, gente, acontece de tudo, tá? Então, por isso tem que deixar também muito claro pro hóspede que ele não pode levar as coisas para fora, né, da pousada, do hotel, porque não faz sentido, né? Se ele deveria ter me perguntado se quer alguma coisa, eu te arrumo uma lona, né? Uma canga, o que você quiser para fazer sua barraca de praia. Mas não o meu lençol, né? Bom, brincadeiras à parte aqui, né? Eu só quis dar uma exemplificada de alguns perrengues que podem acontecer com a sua pousada, com a relação da rouparia, tá bom? Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre o que é a rouparia no final, né? Então, rouparia é tudo o que você precisa lavar conforme a troca de hóspedes vai acontecendo. Então, isso inclui toda a roupa de cama, né? Lençol, de baixo, de cima, fronhas, coxa de cama, caso você use, as roupas de banho, toalha de corpo, toalha de banho, toalha de rosto, toalha de chão, né? Aquele piso de chão. Também tem a rede, né? No caso aqui no Nordeste a gente usa muito a rede, então a rede tem que ser frequentemente lavada. Também tem almofadas, caso você tenha almofadas, as capas também tem que ser frequentemente lavadas. Toalhas de piscina, né, que é uma boa você disponibilizar se você tem piscina na sua pousada, para o hóspede não ficar usando a toalha de banho na piscina e às vezes causar manchas, né, e te trazer mais prejuízo. Também capas da piscina, né, na minha pousada eu tinha tipo umas almofadas e por cima eu punha uma capa de algodão, então essa capa também tinha que ser lavada constantemente. E toalhas de mesa, caso você use. Então tudo isso é considerado parte da rouparia da pousada, tá bom? Bom, uma pergunta que até eu recebi já faz algum tempo de uma colega minha aqui de Barra Grande que tem uma pousada, Ieda. Na época ela estava para abrir a pousada e ela estava super em dúvida, que não sabia como que ela escolhia, quais roupas que ela comprava para a pousada dela, né? Então na época ela estava pensando em comprar uma roupa de cama com, né, com mais fios, uma coisa mais, né, agradável, tal. Só que aí, conversando com ela, eu falei, poxa, mas e aí, qual que vai ser o valor da sua diária? Né? Será que o valor da sua diária está condizente com você oferecer um lençol tão bom, de tão alta qualidade? E aí a gente chegou à conclusão que não, que realmente ela não precisava ter um lençol tão bom para um valor de diária um pouco mais barato, né? Então eu sempre recomendo que você analise muito bem, primeiramente, o valor da diária média assim que você vai cobrar e a partir disso você pode escolher as roupas de cama de acordo com esse valor médio. Porque se você tem uma diária mais cara, aí realmente é necessário você investir numa roupa de cama melhor, mais confortável, com um toque mais macio, né? Porque a pessoa que está pagando mais caro tem todo o direito de pedir um pouco mais, né? As toalhas também, né, tem muito hotel que usa aquela toalha bem fininha, tal, aquela toalha que nem seca, né, que só arranha às vezes. Se você é um hotel barato, tudo bem. Agora, se é um hotel mais caro, aí é legal você ter uma toalha com uma gramatura um pouco maior, né, uma toalha um pouco maior em tamanho também. Então, analisa muito bem o valor da sua diária, entende o que seu hóspede procura, né, qual que é o nível dele de exigência para esses itens, né, de roupa de cama e banho e adequa isso à realidade da sua pousada. Então, você mesmo que vai ter que analisar e vai ter que ver o que funciona melhor para sua pousada nesse caso. Então, mas vale lembrar também que as roupas com mais fios, assim como as toalhas mais grossas, elas tendem a durar mais. Elas são mais caras? São, com certeza, mas elas tendem a durar bem mais. Então, às vezes, o mais caro, no longo prazo, sai bem mais barato. Então, vocês têm que considerar isso também. Como sempre, faz a conta, né? Quem me acompanha aqui já sabe que eu sempre falo isso, faz a conta que a matemática não mente. Outra dica, né? Outra coisa que eu acho legal para você escolher as roupas de cama, tem a questão do padrão, né? Na hotelaria fala-se muito que o padrão é ter roupa de cama branca, porque remete à limpeza e tudo mais. Eu já, falando em pequenas pousadas, eu já sou um pouco contra isso. Eu acho que é legal você
Você pode usar branco, sim, desde que você tenha um lugar que consiga lavar o branco em boas condições. Porque o que acontece muitas vezes? Você coloca a roupa branca, aí você ou manda para lavanderia ou você vai lavar ela para pousada, e aí você taca produto químico, água sanitária, né, aquela coisa para ela ficar bem branca, tal. Uma roupa de cama, se você comprar uma roupa de cama de um valor mais baixo, não vai durar 6 meses. Em 6 meses ela já vai estar desfiando, furando, e aí o barato acaba saindo caro. Então, o branco, eu acho que é muito bom você usar, caso você tenha como mantê-lo branco sem usar tanta água sanitária. Se não, você pode usar o colorido, não tem problema algum. Uma pousada pequena, uma pousada de charme, né, uma pousada diferenciada, não tem problema algum usar roupa de cama colorida. Eu opto quase sempre por usar roupas de cama lisa, porque a lisa você tem mais maleabilidade, então você pode trocar uma roupa de cama, né, de um quarto com de outro, né, às vezes a cor é até diferente, mas por ser lisa combina bem. O que não dá é de repente você põe um lençol de baixo todo florido e um lençol de cima listrado com cores nada a ver, aí fica um pouco difícil de você manejar essa questão na sua pousada, tá bom? E a última dica, né, com relação a como escolher, né, a sua rouparia, é para não exagerar na gramatura da toalha, porque apesar, né, de uma toalha mais densa, ser muito mais confortável para, né, para você se secar, para o seu hóspede usar, é uma toalha que tende a não secar tão rápido. Então, quando eu tinha esse tipo de toalha na pousada, eu tinha bastante prejuízo, porque sempre o hóspede vinha pedir outra toalha, porque a toalha estava molhada. Então, aí a troca passava a ter que ser diária. Então, presta atenção se você vai fazer troca diária ou não. Se você não vai, toma bastante cuidado com a gramatura da toalha. Tenta escolher alguma coisa, né, uma gramatura mais baixa. Não que seja tão fininha como aquele exemplo que eu falei, né, aquela toalha de pousada tradicional, mas que seja um pouco mais grossa, um pouco mais confortável, mas não tão grossa a ponto de te causar um problema na hora de secar a roupa, tá bem? Tô checando o horário aqui. Não, tá ótimo, estamos super bem. Bom, agora outra questão, né, quando você está escolhendo, é quantas roupas que você vai ter, né? Como é que você escolhe quantas roupas você vai ter na sua pousada? A conta é bem simples, tá? Mas depende principalmente de como você vai lavar essas roupas. Você vai lavar localmente ou você vai terceirizar esse serviço? Porque depende muito do tempo de entrega da roupa. Se você lava na sua pousada, se você tem um processo bem definido, muitas vezes é bem rápido, ainda mais se você mora num lugar quente, que consegue colocar a roupa para arejar no sol, né, rápido e tal. Então, nesse ponto, vale bem a pena. Agora, se você tem trabalha com uma lavanderia terceirizada, aí você tem que entender como que funciona a questão para a lavanderia. Como que a lavanderia vai te entregar. Ela vai te entregar rápido? Ela vai demorar para te entregar? Você tem que saber tudo isso para poder calcular bem quantas roupas de cama você tem que ter, tá bom? E meu exemplo foi, eu comecei na pousada com apenas 3 trocas. E conforme a ocupação foi aumentando, eu senti necessidade de ter mais. Então, o que eu fiz? Eu parti para 5 trocas por cama, por pessoa, né? Então, vamos supor, se eu tinha uma cama de casal, né, no quarto 1, eu ia ter 5 roupas de casal só para aquele quarto 1, mais 10 toalhas de cada tipo, porque sempre são 2 pessoas, né? Então, não esquece essa conta. E eu gostava de, além de ter esse número das 5, né, das 5 roupas de cama e das 10 toalhas, né, para o seu par, para um quarto de casal, eu gostava de ter algumas peças coringa, que eu sempre tinha, né, uma roupa de cama que combinasse com todos os quartos, que fosse uma roupa de cama que pudesse ser usada em outro quarto, e aí essa roupa de cama eu deixava ela guardadinha numa emergência, teve problema com a lavanderia, ou teve chuva, ok, a gente tem emergencial, não precisa sair correndo. Se eu não me engano, eu tive que usar essa emergencial umas 2 ou 3 vezes só na pousada, tá? Mas é sempre bom ter, porque se você não tem, o que você vai fazer? Para quem você vai pedir uma roupa de cama? Dependendo da hora que o hóspede vem te chamar, certo? E agora a gente entra na parte de como que a gente lava essa roupa, né? Você tem, na verdade, 3 opções. A primeira opção delas é ter uma lavanderia própria dentro da pousada. Quais são as vantagens disso? A vantagem é que o controle do processo, né, o tempo, está tudo sob sua custódia. Então fica muito mais fácil você
conseguir fechar um quarto ou não, dependendo, né, do gap que tem entre eles, quando você, né, tem sua própria lavanderia e sabe quanto tempo ela vai demorar para lavar as coisas, né? Uma das desvantagens é o alto custo, porque para você montar uma lavanderia, você vai ter que arrumar um local, comprar um maquinário, contratar funcionário e isso, né, a gente já sabe, isso aumenta muitíssimo os seus custos e fica bem difícil para você prolongar. Então, estude bem a questão de ter uma lavanderia própria na pousada, ainda mais se é uma pequena pousada. A segunda opção seria, né, terceirizar esse serviço para uma lavanderia. Hoje em dia aqui em Barra Grande já tem duas ou três lavanderias disputando super, né, o mercado, porque tem muita pousada, tem muito restaurante, tem tudo, né, muita gente para realmente mandar roupa, fora o pessoal que manda pessoalmente. E a lavanderia terceirizada é uma opção legal, porque eles já te trazem os sacos, né, personalizados para você colocar suas roupas dentro, eles vêm buscar. Então, é um esquema que funciona muito bem. Mas requer muita gestão das suas camareiras. As suas camareiras têm que saber na ponta da língua o que saiu, o que entrou, se está faltando alguma coisa, que cor é o que está faltando, porque aí na hora eu já aciono a lavanderia e consigo mudar essa história, talvez, né? Então, para uma próxima trip, né, daria para mudar. Que mais? Bom, então as camareiras precisam ter muito controle, né, na questão da lavanderia, da lavanderia terceirizada, porque elas que vão ver o que está chegando, o que está saindo realmente da sua pousada e ter esse controle para você. E uma das desvantagens, né, de você mandar numa lavanderia terceirizada é que as lavanderias terceirizadas podem perder a sua roupa de cama, podem rasgar a sua roupa de cama, podem trocar com outra pousada a sua roupa de cama. Tudo isso já aconteceu comigo com lavanderia terceirizada, tá? Então, muitas vezes você acaba, dependendo do destino, dependendo, né, de como tá a questão aí na sua região, você pode ter perdas, né, de coisas e daí não tem muito o que fazer. Claro que eles acabam repondo, mas é uma dor de cabeça, né, a mais. E aí, como é que vocês fazem para escolher qual desses tipos de lavanderia vocês vão ter na sua pousada? Então, eu sempre começo pela parte, né, matemática, que é o cálculo do investimento. Então, você tem que sentar e calcular quanto você vai gastar para fazer uma lavanderia na sua pousada, em água, em luz, em equipamentos, em divulgação, em funcionários. Tem que fazer um levantamento de quanto você vai gastar, mais ou menos. Você tem que dar uma pesquisada, né, na questão dos valores também. É bem importante você olhar a questão dos valores, né, de lavanderia terceirizada, ou mesmo dos valores para os investimentos que você vai ter que fazer na sua pousada para que ela vire uma pousada, que ela tenha uma lavanderia própria, tá? Outro ponto que é bem importante, né, fora a parte do dinheiro, é a questão do espaço, né? O espaço disponível é muito importante. O espaço de uma lavanderia ocupa um certo volume, assim como um varal. Se você for tirar as roupas no varal, haja varal. Se você tiver mesmo uma pousada pequena, depois de um feriado, é varal para todo lado, né? Então, avalie sempre antes se o espaço disponível vai caber tanto o maquinário quanto o varal das roupas. Só um minutinho que eu vou tomar um golinho de água. E por último, avaliar se existem boas alternativas de mercado para você terceirizar o seu serviço de lavanderia. Se existirem e forem boas, né, o preço for bom, eu acho uma boa eu acho uma boa vocês pesquisarem, né, com bastante cuidado, como que as lavanderias, né, te cobram, como que elas vão coletar, se elas têm sacos próprios, se ela, né, qual que é o cuidado, como que é o processo que ela faz, se ela usa máquinas, ou se é um processo mais manual, né, de lavagem e passagem de roupa, tá bom? Então você avalia esses 3 pontos antes de escolher qual desses dois serviços você vai usar, a lavanderia própria ou a lavanderia terceirizada. Uma última alternativa é você usar os dois, né? Então, você ter uma lavanderia pequena na sua pousada e usar mais só em emergências. Então, no caso, você pode
lavar a parte mais pesada fora, que é a roupa de cama, toalhas de banho grande. Você pode deixar para lavar só os pisos e toalhas de rosto, por exemplo, na sua pousada. O piso, que é uma coisa que troca bastante, então pode ser uma boa ideia. Então você analisa, faz a conta, vê o que você tem de oportunidades e vê o que dá. Mas eu já adianto que você colocar uma lavanderia, né, uma boa lavanderia na sua pousada, vai custar um bom dinheiro. Então talvez numa pequena pousada funcione melhor um mix, né, uma pequena lavanderia interna e o grosso do serviço ser terceirizado. Agora eu vou responder até uma pergunta que veio aqui, né, que faz parte aqui, né, do script, né? O Hostel Praia do Forte acabou de perguntar aqui se o hóspede fica uma semana, quantas vezes por semana tem que trocar. A questão da troca depende muito da política da pousada. Então, por exemplo, se você tem uma pousada cara, a tendência é que você tenha que trocar roupa de cama mais vezes, porque você tem um hóspede mais exigente, né? E se você está cobrando caro por isso, é muito bom você ter uma troca mais curta, então de no máximo 2 dias. Agora, se você já tem uma pousada num valor mediano ou um hostel, uma coisa mais barata, aí já vale a pena você pensar em ter um programa de reuso de toalhas, né? Que é aquilo que a gente vê em muitos hotéis por aí. Você entra no banheiro, tem uma cartinha explicando que vocês, né, querem economizar energia, economizar água, economizar produtos, ter maior durabilidade nas roupas, além da sustentabilidade, né, que é gastar menos recursos naturais. Então você pode ter um programa de troca, né, de toalhas e roupas de cama a cada 3 dias. Isso tudo, gente, depende muito da localidade que vocês estão também. Então, por exemplo, na praia tende a sujar muito, tanto roupa de cama como roupa de banho. Principalmente por causa do protetor solar, que eu já falei aqui que é um inferno, que é horrível, que mancha tudo, né? Então tem que tomar muito cuidado com ele. Agora, também tem locais que eu já viajei, então, por exemplo, locais de aventura, que faz muita trilha. Então, nossa, você vai tomar um banho com uma toalha branca, ela fica marrom no final. Então, aí você tem que realmente trocar com mais frequência. Eu recomendo sempre olhar, né, e perguntar para o hóspede, né? Então, as próprias camareiras podem identificar se a toalha já está no ponto de ser trocada ou não. Então, você só tem que orientar elas, né, para elas verem se a toalha está muito molhada ainda. Ou, às vezes, você não troca, já disponibiliza outra, deixa ali. Depende muito, então, tá? E até como eu vi que a pergunta que veio aqui, né, foi de um hostel. No hostel, eu já vi, né, eu já vi bastante isso, você cobrar a roupa de cama roupa de banho à parte, né? E a roupa de cama também. Então a pessoa, ela paga uma taxa para tirar a roupa de cama e colocar lá no quarto dela, né? E pegar a roupa de banho e depois ela devolve. E aí, se ela quiser trocar, você cobra a taxa novamente, entendeu? Então isso é legal porque giraria bastante, né? A pessoa usaria realmente o quanto precisa e você conseguiria, né, ter um pouco de giro mais controlado com as roupas de cama aí da sua pousada. Então, a política, né, de reuso de toalhas é muito importante, vocês têm que fazer, tá? É um item de sustentabilidade que é muito bacana e realmente você colocar lá, o hóspede tende a não gastar tanto, né, não ficar jogando toalha no chão, não querendo troca diária, e isso, né, ajuda a economizar bastante para sua pousada. Outro item que é bem importante é a questão da organização da rouparia. Porque você imagina, se você vai ter de 4 a 5 trocas de roupa, de cama e de banho por quarto, por hóspede, é muita roupa de cama, mesmo que vocês tenham poucos quartos. Então vocês têm que ter um espaço, né, que seja protegido, né, do sol, da chuva, que você consiga organizar essas roupas de uma maneira que seja fácil você chegar lá e pegar. Então, por exemplo, o hóspede pediu uma toalha, você vai lá, estão todas as toalhas juntas, você puxa uma e entrega para ele. O hóspede pediu um lençol de cima de casal, tá ali no canto do lençol de cima de casal, você vai e pega um extra, tá? Então, um local organizado é muito mais fácil de você encontrar o que você procura. E isso acaba te garantindo maior produtividade. Então, se você tiver uma boa organização na sua rouparia, com certeza você vai conseguir fazer as coisas muito mais rápido. E a organização visual, né, que é essa separação ou por cores, ou por tipo de cama, alguma coisa do tipo, é uma gestão visual e que você consegue enxergar separadamente muitas coisas.
O trabalho, você não pode esquecer também que suas camareiras vão ter um trabalho de manter organizado e separado tudo aquilo que você tem lá dentro. Então, imagina que quando sai todo mundo, vai para a lavanderia, né, ou tem que ir para o processo de lavagem dentro dessa pousada, depois volta tudo aquilo, tem que ser organizado, conferido, para ver se tem mancha, para ver se realmente está limpo. Então, é um processo, né, bem complicado, por isso que você tem que treinar suas camareiras para fazerem isso da melhor maneira possível. Outra coisa importante que vocês têm que fazer com a questão da organização é o controle do inventário. Então, você tem que saber quantas roupas de cama e banho você tem. Se você não souber, como é que você vai saber se a lavanderia está te entregando de volta tudo que você tem? Então, tenha um controle muito severo do seu inventário. Faça uma recontagem uma vez, 2 vezes por mês, só para ter certeza que está tudo certo, que não está ficando coisa na lavanderia e não está vindo. Isso é mais comum do que você imagina, tá? Realmente sempre fica alguma coisa para trás se você não presta atenção. Também nessa hora, né, do controle do inventário, é muito importante ter essa pessoa que vai estar olhando que tem problemas com as roupas para devolver para serem lavadas novamente. Ou seja, mandou para lavar, mas voltou com uma mancha que ainda estava lá. Volta de novo, tem que, né, negociar bem com a lavanderia como que vai funcionar essa relação. Eu acho que faz muito sentido, muito mais sentido, vocês... Opa, peraí que eu perdi. Separação dos itens com vocês separarem esses itens que estão, né, precisando de uma lavagem maior ou precisar tirar uma mancha, para as próprias camareiras já encaminharem para a lavanderia e você não ter que pagar 2 vezes por um serviço que você já mandou fazer, né? E eu vou dar o exemplo, né, do Terra Patris, que a gente fez não faz muito tempo, né, essa organização da rouparia. Então, a gente fez um móvel de madeira, a gente pegou um quartinho que tinha onde a gente guardava as roupas, né, tinha um armário antigo lá, a gente eliminou, e fez um móvel de madeira todo aberto para ventilar bem, para não ter problema de mofo, né, durante a época das chuvas, e deu muito certo, tá? A gente fez ele bem alto, né, com vários andares, várias prateleiras, com espaço para colocar toalha, roupa de cama, colcha, tudo etiquetado, né, indicando o que tem nesse canto, indicando o que tem ali, tudo isso para facilitar a vida das camareiras e também do pousadeiro, porque às vezes é ele que tem que resolver uma questão que não tem, que alguma roupa de cama, alguma coisa que está faltando, é o próprio pousadeiro, às vezes não é o funcionário, tá bom? Bom, e agora eu já falei um pouquinho, né, de tudo quase. Já vou encerrando o assunto aqui, né, do meu script. Depois a gente pode abrir para perguntas, né? Eu posso ver se tem mais alguma pergunta que veio aqui e a gente não respondeu. E agora eu vou passar por uma parte de dicas finais. São coisas, né, que eu passei pela minha pousada ao longo desses 8 anos e eu fui aprendendo, né, ideias para vocês usarem na pousada aí de vocês também. Então, primeiro cuidado que vocês têm que cuidar muito bem na sua pousada é a questão da baixa temporada ou época de chuvas. Na época de chuvas, dependendo de onde é a sua pousada, você precisa deixar o ambiente muito ventilado e às vezes até usar um desumidificador, tá? Aqui em Barra Grande a gente chegou a ter que usar o desumidificador porque era muito quente, muito abafado e muito sol. Então a roupa virava um mofo só. Inclusive, às vezes chegava da lavanderia já com mofo, a gente tinha que devolver e tudo mais. Então, cuidado com tempos úmidos. Pense que vai ter época que vai chover, não é sempre que o tempo vai estar bom aí na sua pousada. Outra dica que eu posso dar é você colocar as toalhas no sol, para tomar um sol, para dar uma descansada. É sempre muito bom para as toalhas isso. Não deixar ela esturricando demais, mas deixar ela dar uma aquecida, aí dar uma liberada, né? Na questão da toalha. Outra coisa que é bem importante vocês fazerem é o rodízio de roupas. Então, não é porque uma roupa chegou agora que ela já tem que ir para o quarto. Ela vai para o fim do monte e aí ela vai para o quarto depois de um tempo, depois de você realmente precisar dela no quarto. Porque assim, dessa maneira, você tem um rodízio e dá tempo da roupa descansar depois da lavagem. Porque muitas vezes acontece da rouparia correr para te entregar a roupa, te entrega ainda meio quente, né? Porque acabou de passar o ferro, tudo. Então, deixa elas descansarem após a lavagem, pelo menos um dia antes de você usar. Com certeza você vai notar a diferença com relação a isso.
Outra dica que eu, né, sempre tive na minha pousada, e até um exagero, era a questão de roupas de cama extra. Então eu tinha roupa de cama extra para qualquer problema que pudesse acontecer com o hóspede, né? Às vezes era um quarto triplo ou quádruplo, tinha mais pessoas, não tem problema nenhum, tá bom? Outra coisa que é importante vocês identificarem quando estiverem procurando uma lavanderia para fazer, né, a questão da sua pousada, vocês têm que olhar quais materiais que eles usam. Porque se eles usam água sanitária, escova abrasiva, tudo isso de coisa, concordo, a roupa vai sair limpinha, mas vai sair meio velhinha, né? Então acho que não é bem essa a ideia que vocês têm quando querem comprar alguma coisa para a pousada de vocês. Sempre pensem um pouco no longo prazo, porque só fazer pensando nas coisas no curto prazo a gente não faz nada. Outra dica que eu queria dar, que isso aqui já é uma parte já mais para quem curte essa viagem, né, do olfato, fala-se muito de um hóspede chegar num ambiente e sentir um cheiro característico daquele ambiente, e aí aquilo acalma ele, aquilo faz ele lembrar de outras coisas. Então é bem legal essa questão dos cheiros na rouparia. Então, como às vezes a roupa de cama já fica na lavanderia alguns dias, e quando ela chega na pousada, ela já perdeu um pouco do cheiro do amaciante, eu gosto de pegar um borrifador, colocar água e algumas gotinhas de nim, né, de óleo de nim, e usar isso para borrifar. Pode ser outro óleo também, pode ser óleo de lavanda, que é muito bom para dar uma relaxada, a pessoa, né, ficar realmente tranquila. Tem outros óleos que estimulam a criatividade e tal, tem diversos tipos. Mas esse óleo você põe só 2 gotinhas, já fica uma aguinha cheirosa e não danifica a roupa nem nada. Então fica a dica aí, que isso é muito bacana de fazer também. Outra dica que eu dou sempre, gente, identifiquem as roupas da sua pousada na etiqueta. Porque se vocês identificarem no cantinho, ela mancha, ela borra, tal. Mas se você coloca na camiseta, fica muito mais fácil, tá? Na camiseta, na etiqueta. Então você coloca ali na etiqueta, pode pôr sua sigla, com aquelas canetas de reto projetor, sabe? Então você vai, coloca ali sua sigla, deixa de alguma maneira identificado que aquela toalha é sua, para não ir para ninguém, para não te dar problema depois. Outra coisa é a questão do estoque, né? A gente falou muito de estoque, de emergência e tal, mas a gente não falou em ter um estoque de roupas de cama. Realmente é meio estranho falar que você tem um estoque de roupas de cama, mas a ideia é tá sempre comprando um novo. Então, se você vendeu se você teve algum problema com uma roupa de cama, por exemplo, um hóspede estragou, furou com cigarro, teve algum problema e ele vai pagar por isso, esse dinheiro geralmente você usa, né, para segurar ali as pontas. Mas você pode, o grande lance é você sempre ficar, nunca ficar sem estoque, porque ficar sem estoque vai te dar um problemão. Então, estragou alguma peça de roupa, qualquer que seja o motivo, compra uma nova logo, rápido. Não fique enrolando, porque a tendência é que vai estragar outra já já, tá bom? E a última dica que eu queria dar era sobre onde comprar roupas de cama. Isso eu também penei muito quando eu estava, né, na pousada, quando eu abri a pousada, porque aqui em Barra Grande, né, não tem loja. Mas em Parnaíba até tem algumas, mas eu não encontrava, né, o tipo de lençol que eu queria. Eu só encontrava coisas muito estampadas, muito nada a ver com o que eu queria, né, para pousada. E aí, depois disso, de muito pesquisar, eu encontrei 2 alternativas. Uma delas foi conversar com uma representante, né, de rouparia, né, de marcas de rouparia, que tem várias no mercado, e eles entregam, né, toalha, roupa de cama, tudo. O problema é que a gramatura já é um pouco mais baixa, tá? E um lugar que eu compro bastante, que eu acho bem legal para comprar, é um site chamado Vida e Cor. Esse site Vida e Cor é um site, né, na internet que tem diversas roupas de cama das mais diferentes marcas, mais diferentes preços, e vale muito a pena. A partir de um certo valor, o frete é grátis, ele vem via caminhão, super seguro, gostei mesmo. Então fica a dica aqui, por muitos anos eu comprei a roupa de cama da minha pousada lá, tá bom? Bom, olhando aqui, acho que a gente terminou.
É, Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem colocar alguma pergunta, alguma coisa para a gente discutir aqui. Ah, eu esqueci de comentar que as roupas da minha pousada não são brancas. Eu detesto. Eu tive no começo, por insistência, né, do marido, mas é, realmente não precisa, sabe? Bom, gente, eu vou só dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que não tinha mais nenhuma pergunta. Bom, teve só essa pergunta do hostel Canto do Forte, que perguntou com relação às trocas, né? Como é um hostel, eu acho que 2 vezes por semana tá mais do que bom, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Teve uma solicitação para entrar online. Vamos testar para ver se funciona? Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. Ah, a Flávia não pode participar, que pena. Bom, espera só um minutinho. Chegou aqui uma pergunta. Opa, chegou aqui uma pergunta. Ah lá. Chegou da pousada. Deixa eu colocar aqui. Da pousada Bela Casa. Pamela. Tudo bem, Pamela? Qual cor de roupa de cama você indica? Pamela, assim, a cor, geralmente você vai achar roupas de cama sempre num tom mais, né, mais pro claro, né? É difícil achar uma roupa de cama escura, até porque dá uma impressão meio ruim. Escuro você não consegue enxergar muito bem, né, as manchas, tudo. Mas eu usava basicamente cores pastéis. Então, eu usava muito amarelo, cru, usava muito também azul bebê, o verde clarinho, o rosinha claro também, que são cores que, apesar de não serem o branco, elas dão uma sensação, né, de tranquilidade para o ambiente e tal, são fáceis de lavar relativamente. E não precisa usar água sanitária, isso já é uma grande ajuda. Mas na minha pousada eu tinha várias cores de roupa de cama, porque os quartos eram de cores diferentes. Então eu gostava de combinar a cor da roupa de cama com a cor do quarto. Então por isso que eu usava mais esses tons pastéis. Mas você pode usar o tom que você quiser. Eu já vi pousado usar roupa de cama mais escura. Eu não me sinto mal, não vejo nenhum problema, mas eu já notei que é uma coisa bem difícil de encontrar, né? Tipo, encontrar uma roupa de cama marrom, ou uma roupa de cama azul escura, até preta. E é difícil um pouquinho também, né? Você, vamos dizer assim, ter uma roupa de cama preta, ter uma decoração legal no quarto, se não for muito rock and roll, né? Então, então fica aí a dica. Eu sempre uso cores pastéis e evito branco, porque para mim o branco não funciona. Mas conheço um monte de gente que só trabalha com branco e gosta de trabalhar com branco. Acho que vai muito do seu gosto pessoal também, tá bom? Acho que eu respondi já a Pamela, que ela me deu um obrigado aqui. Massa. Deixa eu ver. Bom, pessoal, olhando aqui, deixa eu dar uma olhadinha no horário. Já são 8h40. Nossa live teve 40 minutos hoje. Foi ótimo. Vou tirar aqui a pergunta. Ai, não tá saindo, mas tudo bem. Então, gente, a ideia dessa live foi isso mesmo, foi mostrar para vocês um pouquinho qual que é a importância de vocês terem uma roupa de cama boa, condizente com o valor da sua diária, limpa, cheirosa, do jeito que o hóspede gosta, né, para ter uma hospedagem, né, confortável. E, mais uma vez, eu uso aquela dica que eu sempre dou, se coloque no lugar do hóspede, né? Quando você tá optando por fazer alguma coisa, né, na sua pousada, pense como se você fosse um hóspede, como você gostaria, né, de ter uma cama te esperando, que tipo de toalha você gostaria de ter para tomar banho, e tente nunca comprar coisas de muita, muita baixa qualidade, a não ser que o seu valor seja realmente muito acessível, e aí o hóspede não tem direito de reclamar. Eu ia terminar agora, mas tem mais um comentário aqui do Hostel Canto do Forte. A loja Veste Casa tem umas opções boas e baratas também. Olha que legal, essa aí eu já não conhecia. Veste Casa, então aqui a sugestão do Hostel Canto do Forte, fica aí para vocês, né, a dica para vocês olharem. A Jana Fernandes Ferreira perguntando quando será a próxima live. Jana, eu estou pensando em ser toda quinta-feira às 8 horas da noite. Hoje eu já notei que já passou bem mais gente. Semana passada eu fiz na quinta. Só que eu fiz às 7 da noite. Eu acho que às 7 da noite fica muito apertado para vocês. Para mim também fica um pouco apertado. Então,
A ideia é que a próxima live esteja na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Mas eu vou comunicando aqui no Instagram qualquer mudança, porque às vezes eu tenho um compromisso na quinta e aí não dá para fazer. Mas a ideia é ter pelo menos uma live por semana no Instagram. E também sempre tem um vídeo novo no YouTube, que essa live que está aqui hoje, ela no final, eu subo ela para o YouTube também. E eu também sempre subo um vídeo, né, com alguma outra pergunta, alguma outra ideia que eu tenha tido ao longo da semana para vocês responderem, para vocês verem lá no YouTube, tá? Então, gente, acabaram as perguntas, porque se acabaram, eu vou encerrar a live, né? Vou deixar ela salva aqui por 24 horas para quem quiser ver. Vou, mais uma vez, eu também vou fazer um post sobre isso. Eu estou devendo aí no post dos indicadores, mas ele é um post um pouco mais longo, então eu vou demorar um pouquinho mais para fazer, mas ele vai sair também, assim como o post sobre lavanderia. E acho que a dica principal que fica aqui, né, dessa live é: não tenha poucas roupas de cama. Poucas roupas de cama são dor de cabeça total. Não vale a pena essa economia besta. Tenha boas roupas de cama, condizente com o valor que você cobra de diária, mas tenha uma boa quantidade. Pelo menos 3 trocas de roupa por cama e por pessoa. Pelo menos, e por pessoa hospedada na sua pousada. Então, faça o máximo para ter esse mínimo, né, na sua pousada, para você evitar. Eu recomendo ainda mais, como eu disse, na minha pousada eu tinha 5 trocas por cama e por pessoa, né, para parte de toalha. Então era muita roupa de cama, mas eu vou te falar, eu não tinha estresse com roupa de cama. Podia a lavanderia atrasar, podia ter gente troca-troca sem parar, mas eu não tinha estresse com roupa de cama. E vamos combinar que estresse com roupa de cama ninguém merece ter. Que coisa mais besta pra gente ter estresse na pousada com tanta coisa, muito mais importante pra gente pensar, tá? Então, você pousadeiro, invista na sua roupa de cama, vai valer a pena, eu garanto. E eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, como sempre foi muito legal, adorei falar sobre esse tema, falar um pouquinho da minha experiência com isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe essa live com alguém que vocês conhecem e vai, né, poder se beneficiar com esse conteúdo aqui que eu estou dando. E vai ficar salva aqui no Instagram por 24 horas até amanhã à noite. E logo mais eu já estou subindo ela para o YouTube também, porque ela já fica lá. Quem gosta de ver pelo YouTube, vê por lá. Tudo bem, galera? Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença. E a gente se vê na próxima live ou no próximo vídeo de amanhã. Como sempre, estou todo dia aqui. Não esqueçam de me mandar temas para a próxima live, para as próximas perguntas. É sempre bom para ter mais conteúdo para mostrar para vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Agora, sério, boa noite e a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau.